Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia, vamos acompanhar o texto sagrado. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. Lucas 18, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9 a seguir. Deus tem uma palavra no nosso coração aqui essa noite. Amém, irmão? Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem e não outro foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Amém? Sentai-vos e vamos, dentro de alguns minutos, falar aquilo que Deus tem no nosso coração. Eu estou bem ruim da minha voz, irmãos. Eu preguei no culto de ceia ali na nossa congregação e de lá para cá eu já estou há dias aí tomando medicação, mas eu creio que logo aquece aqui, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não quero me demorar, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração, tendo em vista que a gente tem gritado algumas temáticas ao longo dos últimos anos, e a temática desse ano é a oração, a força que move a igreja. E eu recebo agora os temas de congresso, e as temáticas de congresso, em todas elas incluso o texto da temática da oração. Então você, logicamente, vai se voltar para algo relacionado à oração. E eu vinha pensando em alguns textos da Bíblia, e esse texto veio ao meu coração, porque esse texto, ou esta parábola contada pelo Senhor Jesus, ela carrega grandes verdades que precisam ser entendidas no dia de hoje. Porque eu posso correr o perigo ou entrar no pensamento dos fariseus, aonde eu posso estar achando que a minha oração está sendo atendida e ela não está sendo atendida. Qual de fato é a oração que Deus ouve? E se você analisar essa parábola, você vai perceber 2 homens. Aqui um publicano, o texto destaca, e o outro fariseu. Os fariseus são aquele grupo que surgiu cerca de 300 anos antes de Cristo. É um grupo que zela pela lei de Moisés, é um grupo que zela pelo jejum, pela oração e por algumas culturas, como a tradição oral passada de pai para filho. Então eles são muito zelosos, consideram-se separados, são alguém que a todo tempo procura viver uma vida de purificação. Então esse fariseu entra no templo para orar, e você vai ver que a oração dele é um tom, pode soar até soberba a forma com que ele ora. Enquanto o publicano, ele sequer levanta a sua cabeça para orar. Os publicanos são a classe de uma espécie de trabalhadores do governo de Roma. Então os publicanos são odiados muito, mas muito, por muitos israelitas ali, o povo judeu. Então esses 2 agora sobem ao templo, estão no mesmo ambiente, estão no mesmo lugar e vão orar ao mesmo Deus. Só que quando a oração do fariseu começa a ser entoada, algumas coisas podem se perceber. Pelo menos 4 vezes ele coloca o seu eu à frente, porque você vai perceber que isso na língua portuguesa soa na primeira pessoa do singular. Ele diz: eu te dou graças. Aqui está o primeiro eu. O segundo: eu não sou como este
homens aí. Eu não sou como esse publicano. Ele também diz, eu jejuo 2 vezes. E ele fala, eu dou o dízimo. Isso aqui não é uma oração de dependência, é uma oração de apresentação do seu eu. Ele não está declarando de fato a dependência em Deus, mas apresentando uma oração praticamente decorada, que era de costume do fariseu quando chegava no templo. E isso é perigoso, nós chegarmos aqui e se acostumarmos com o ritmo do culto, com as canções, com aquilo que é entoado aqui, seja na terça, na quinta, no domingo, e assim sucessivamente. Então, eu preciso tomar esse cuidado, porque este fariseu chega e ele coloca o seu eu em destaque, e ele não se humilha diante do Senhor. Em contrapartida, o outro clama por misericórdia, dizendo, eu sou um pecador. 4 vezes a sua oração é mostrando algo que ele é, que ele faz e que ele tem. Só que a oração do publicano é, misericórdia de mim, porque sou pecador. E ainda batia no peito. Se você olhar a oração do fariseu, não tem nada de grave aqui, porque eles tinham sim um bom exemplo. Só que na forma de ensinar, de pregar, de falar, eles tinham um bom exemplo que o próprio Senhor Jesus ensina. Mateus 23 vai dizer, escutem tudo que eles disser, escutem tudo que eles ensinam, e assim vocês o façam. Só não façam aquilo que eles fazem. Por quê? Porque eles são bons de ensinar, eles são bons de explicar a lei de Moisés, eles são bons de jejuar, mas porém não há verdade naquilo que eles fazem. Mateus 23, o próprio Senhor Jesus ensina isso. O Senhor também orienta eles no capítulo 5, capítulo 6 e 7 de Mateus, orientando sobre a cerca dos fariseus, porque eles fazem algo, mas não traz uma verdade naquilo que eles fazem. E aqui fica claro que o Senhor está mostrando mais uma vez que esses dois estão no templo, só que a oração de um não vai ser atendida, e é a oração deste fariseu. Perceba que ao findar a parábola, diz que este que se humilhou foi o que saiu de fato justificado por Deus. Então eu preciso tomar aqui alguns cuidados com esse texto para que eu interprete de forma correta. Por exemplo, eu não estou dizendo que a oração dele está errada. Se você ler, ele diz, eu jejuo, e de fato tem que jejuar. Se você ler, ele diz, eu dou dízimo, de fato, a gente é dizimista. Ele diz, eu me afasto dos homens adúlteros, eu não cometo, eu não sou o pecador. Correto, a oração dele está perfeita, mas ela não vem de dentro. E o fariseu, ele tem um costume, toda vez que ele orava em voz alta. Toda vez que ele jejuava para que o público visse que ele estava jejuando. Por exemplo, nos tempos de Jesus Cristo, eles jejuavam terças e quintas-feiras, algo que parece ser normal, só que terça e quinta-feira era no dia que o povo vinha para as praças, os comerciantes se reuniam, há grande movimento nas praças para o comércio. Então esses povos estavam ali a fim de negociar, e os fariseus também estavam ali, orando em voz alta e também mostrando que eles estavam em jejum. Tanto que no século I e século II, quando a didaquê é feita, ou a doutrina que vai guiar a primeira igreja, vai ensinar que aquele povo não podia jejuar nas terças e quintas para não ser confundido com os fariseus, porque eles tudo que faziam, eles faziam para o seu próprio eu, e achando que diante de Deus eram justificados. Só que aqui eu percebo que além de fazer tudo isso, orar em voz alta, a sua oração não está sendo atendida. Só que o Senhor está observando do céu, e Ele sabe a cada um que senta nesses bancos aqui essa noite. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que vai além das aparências, é o Deus que vai além de uma maquiagem, é o Deus que num mundo tão, como eu posso dizer, de tantas falácias, de tantas apresentações, de tantas mentiras, o Senhor sabe ainda quem é verdadeiro no meio da multidão. E eu te explico com outro texto. Se você lembrar, Marcos capítulo 10, versículo 46, vai trazer ali uma narração de um homem cego,
que ele começa a gritar à beira do caminho. E o que é que ele grita? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai gritando, irmão, e ele vai gritando. Só que Jesus, o mestre, não atende. Quem é que atende? A multidão que o cerca, alguns discípulos, alguns dos seguidores, e vem e diz: fica quieto, cala, porque ele não vai te ouvir. Chega, ele não vai te ouvir. Só que o texto diz que o homem gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi. Até que o mestre vai parar e vai mandar trazer esse moço até ele. E aqui para mim é muito importante, porque o fariseu ele ora em voz alta, ele grita nas praças, só que a sua oração não é reconhecida. Agora nós temos um cego à beira do caminho, Jericó, que começa a gritar também no meio da multidão. Ele começa a pedir misericórdia. E aqui há duas linhas de interpretação. Há quem diga que este cego grita por misericórdia e usa a expressão filho de Davi, porque sabe que Davi foi homem de guerra, homem sanguinário, que por um período de tempo mandou matar alguns que eram aleijados, deficientes ou possuía qualquer dificuldade no seu corpo ali, que fosse ligado ao seu corpo físico. Então este cego poderia sim gritar, segundo essa interpretação, dizendo: ele vai passar por aqui, eu dou o grito antes, ele tem misericórdia e não me mata. É uma linha de interpretação? É, mas para mim essa não é a mais coerente. A mais coerente é que este cego sabe para quem está gritando, porque se é da cultura ao lado de Jerusalém, se é da cultura de Israel, tem que entender alguma coisa dos rolos sagrados, da lei descrita por Moisés, daquilo que Deus falou à boca do profeta. A gente que não gosta de ler, que não vai para a Bíblia, a gente que tem dificuldade com o estudo, mas se você olhar a cultura oriental, desde menino, eles já decoram as leis, já decoram os mandamentos, decoram as escrituras. E eu creio que este cego dá esse grito sabendo quem é o Jesus. Por quê? Porque se ele grita a expressão filho de Davi, ele também pode estar dizendo: eu sei quem ele é. Ele pode ser aquele que foi prometido através da boca do profeta Isaías no capítulo de número 11. E o que é que Isaías número 11 fala? Eis que vem um renovo saindo do trono de Jessé e que vai sentar no trono para reinar. Só que esse que vem será um rei justo e piedoso. Justo e piedoso. Isaías 11, só que Jeremias 23:5 também vai dizer: eis que vem surgindo aí um renovo da parte de Deus. É alguém que vai julgar os povos, inclusive os povos oprimidos, pobres, mas vai julgar com justiça. Jeremias 23:5, Jeremias 33:5 da mesma forma. Eis que vem um aí, é um renovo prometido da raiz, ou seja, da linhagem de Davi, que vai sentar no trono para julgar de novo. A mesma frase, o povo oprimido, pobre, com retidão e com justiça. Salmo 89 ainda diz que vem alguém da linhagem de Davi, que sentará no trono e reinará de geração em geração. Se este cego que está gritando à beira do caminho, ele conhece pelo menos uma dessas citações que eu dei aqui, de 4, essas citações de 4 textos falados aqui, se ele conhece uma, ele sabe que naquele dia, quem está passando por ali não é qualquer um, é Jesus, o prometido, da linhagem de Davi, que vem para julgar o oprimido, o pobre, aquele que sofre. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou gritar por misericórdia, já que ele está passando por aqui. Ele grita, a multidão diz: fica calado que ele não vai te ouvir. Ele grita mais alto, até que o Senhor para e diz: tragam ele até mim. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? Porque nós estamos observando um fariseu que está diante do templo, que ora alto, que usa a sua expressão, mas que não reconhece a grandeza de Deus e não tem a sua oração atendida. Mas em contrapartida, eu estou falando de um outro que também está orando alto, que também está gritando, que também está pedindo misericórdia, e Jesus vai parar para lhe ouvir. Jesus vai parar para lhe ouvir. O que eu
tenho para dizer essa noite, eu volto a repetir, no mundo de aparências, Deus sabe quem é de verdade. No mundo onde olha para as folhagens e a planta é bonita, Deus sabe aonde tem fruto. No mundo onde estamos vivendo, onde o evangelho parece ser tão bonito, Deus sabe quem ainda toca ele através do seu coração e não da sua boca. Numa noite como essa, eu prego e lhe digo para você, que no meio da multidão, Jesus ainda sabe ouvir os gritos. No meio da multidão, Deus ainda conhece quem é verdadeiro, porque este homem, usando a expressão filho de Davi, ele não está saindo da boca para fora, está dizendo, de fato eu sei quem ele é e está aqui dentro de mim. O seu grito de oração revela aquilo que está dentro. O seu grito de oração revela aquilo que vem da alma. Diferente do fariseu que diz, eu jejuo, eu oro, eu dizimo, eu faço. Não, irmão, a oração desse homem é sincera, vem de dentro para fora. Ele grita da alma e o Senhor sabe ouvir o grito de oração que sai de dentro. Esta noite o Senhor está nessa casa, observando cada culto que é prestado. Alguns cantam, alguns pregam, alguns já leram uma palavra, outros dão glória, outros dão aleluia, outros se ajoelham, outros oram sentado, mas cada um trouxe algo para apresentar ao Senhor aqui. E eu vim para te dizer, se a tua oração está sendo sincera e sai de dentro, o Senhor está recebendo o teu culto. O Senhor consegue discernir no meio da multidão aquilo que sai da alma. Então olha para o texto e perceba, enquanto o fariseu está amedrontando aquele moço publicano, dizendo eu faço, eu tenho, o moço mal consegue erguer a cabeça. Não tem gente por aí, irmão, que é assim, dotada de dons, de talentos, apresentando um culto aparentemente impecável, e a gente olha e diz, nossa, que culto, que cantor, que pregador, que líder, que exemplo de homem, que exemplo de mulher. Enquanto a gente fica assim, parece que a gente às vezes se diminui naquilo que tem que prestar para Deus. Só que eu vim te dizer que Deus sonda aquilo que sai de dentro. Deus não está procurando talento, Deus está procurando caráter. Deus não está procurando o que sai de fora, Deus está procurando aquilo que vem de dentro para fora. O teu culto essa noite pode movimentar o céu aqui, se você estiver entendendo aquilo que eu estou falando. Enquanto ele está tentando menosprezar o fariseu, menosprezar o publicano continua orando. Enquanto a multidão está tentando calar o cego de Jericó, ele continua gritando, e cada vez ele grita mais alto. Então eu vim lhe dizer essa noite, se o teu grito é verdadeiro, se a tua oração é sincera, não cesse a tua oração, não cesse o teu grito. Ah, mas estão mandando calar, ah, mas estão dizendo que não é para mim. Se eu fosse você num culto de propósito como esse, eu já estava gritando o nome da tua família, eu já estava gritando o nome daquela porta que você quer que abra. Se você está entendendo aquilo que eu estou liberando essa noite, eu estou caminhando para o final. Levante uma das suas mãos, eu vou liberar uma palavra profética aqui. Deus conhece o teu grito no meio da multidão, Deus conhece a tua oração no meio da multidão, Deus conhece a tua lágrima no meio da multidão, Deus conhece o teu problema no meio da multidão. Só tem um porém, diferente do fariseu que se autopromovia achando autossuficiente para receber milagre de Deus, aquele cego não, pelo contrário, ele gritava porque dizia, eu reconheço quem ele é, mas eu também reconheço que ele tem misericórdia, eu também reconheço que ele tem justiça, eu também reconheço que ele pode ajudar no meu problema. Nessa noite o Senhor está procurando alguém aqui que é dependente dele, que entrou dentro dessa casa dizendo, eu não sei nem orar direito, eu não sei nem agradecer direito, nem ofertar direito, mas é de coração, eu estou rasgando a alma aqui, porque eu sei quem ele é. Só quem reconhece Jesus aqui essa noite, abra a tua boca, irmão, entra nesse culto, dá um grito de glória ao nome de Jesus. Não caia naquilo que já se tornou normal para você. É mais um culto, é mais uma oração, é mais um louvor. Não, a partir de hoje não vai ser mais um culto, não vai ser mais um louvor, não vai ser mais uma palavra,
vai ser algo da parte de Deus liberado para a sua vida, para mudar a tua história. Eu estou sem medo aqui de errar. O Senhor está procurando corações verdadeiros aqui neste lugar. Não, irmão, o Senhor está cansado de olhar e ver culto de aparência. O Senhor está cansado de ver louvores de aparência, clamores de aparência, pregação de aparência. Está na hora de nós rasgar a alma na presença do Senhor. Dizer, eu sou isso aqui mesmo. Tudo que eu tenho eu te entrego. A minha limitação está aqui. Eu sei que você é o filho de Davi, da linhagem, o Messias prometido, de Isaías 11, de Jeremias 23, de Jeremias 33, de Salmo 89, eu sei que o Senhor está sentado num trono para julgar a minha causa, enquanto o homem tenta me calar, enquanto tem gente tentando fazer pouco de mim, eu sei que se a minha oração for sincera, ela alcança o trono do Senhor, e o Senhor vai julgar a minha causa. Fica tranquilo, se o homem te esqueceu, Deus não vai se esquecer de você. Se a tua família te esqueceu, Deus não vai se esquecer de você. Se alguém te prometeu ajuda e nem responde você mais no telefone, Deus não se esqueceu de você. Só quem acredita tem resposta não da terra, mas do céu para alguém aqui. Tem resposta de cima, não de baixo. Ô irmão, me ajuda a pregar aqui. Entra no ambiente espiritual. Fecha os teus olhos por alguns segundos, porque eu acredito que ainda tem crente verdadeiro neste lugar. Tem crente sincero neste lugar. Tem pessoa rasgando a sua alma neste lugar. Grita o teu problema, chora para Ele, coloca para fora, porque Ele te entende. Eu vou repetir mais uma vez, Ele sabe quem é você no meio da multidão. Eu vou pela segunda vez, Ele sabe quem é você no meio da multidão. Porque é isso, pregador, tem gente se sentindo esquecida, você não está. Tem gente se esquecida, abandonada, você não está. Tem gente dizendo, eu fiquei para trás. Não, você não ficou para trás. Fica tranquilo, Deus está vendo tudo. Ele sabe aonde você está. O grito da sua alma nesta noite. Ele conhece. Ele grita alto. O fariseu também grita nas praças, mas sua oração não é atendida. Eu preciso tomar esse cuidado, irmão, porque a minha oração pode ser anulada. A partir do momento que eu achar que eu prego, que eu tenho o dom, esquece. O Senhor não é comigo. A partir do momento que alguém quisesse, qualquer liderança, achar que aquilo que ele está fazendo pelo Senhor, ele é digno de receber algo em troca, esquece, não vai receber nada. Porque aquilo que eu faço para o Senhor tem que fazer da alma, do coração, sincero. Deus não negocia com o homem. Deus não negocia com a gente. Mas quando é sincero, aí Ele vem. Isso chama a atenção dEle, atrai a atenção dEle. Por isso que Ele passa sondando num culto como esse. Você já viu alguém no final do culto, alguém dizendo, nossa, que culto hoje, que palavra, que louvor, que oração. Mas em contrapartida tem alguém que diz, nossa, o culto hoje estava com nada, não foi, não fluiu, não sei o que, etc. É porque cada um presta o seu tipo de culto, irmão. Enquanto tem gente que senta no banco se achando já prepotente, digno de receber algo da parte de Deus, dizendo, eu congrego aqui, eu sei como funciona a casa. Não, irmão, a gente já tem que passar por aquelas portas de cabeça baixa, dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor. Sem a tua graça eu não estava aqui. Eu estou sentindo uma presença dele invadir esse lugar aqui. Tem gente, irmão, que está brincando nos últimos dias, mas eu vou profetizar que tua casa está em pé, porque a mão do Senhor está sustentando. Ah, se você soubesse a fúria que o diabo tem da tua família, do teu filho, da tua vida, da posição que você ocupa, você já entrava aqui gritando, o Senhor tem misericórdia de mim. Declare dependência do Senhor. Publicano está calado, mal ergue a cabeça, mas o fariseu está fazendo a sua oração. Só que se você observar Mateus
5, 6, 7, o Sermão do Monte, Jesus ensinando. A todo tempo Jesus tem ali um ensinamento para o fariseu. A todo momento. Um deles, quando vocês dão alguma coisa para alguém, aquilo que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Porque eles estão se aproveitando do momento. O Império Romano está colocando um jugo pesado sobre o povo de Israel. Então esse povo tem dificuldade até para comer. Então eles estão abençoando, ajudando, mas tudo que eles fazem tocam trombeta. Aí o Senhor diz, olha, se vocês fazerem, faça de coração. Não precisa mostrar para ninguém. Aí eles oram nas praças. Aí vem Mateus 6:3, surge daqui, por causa da oração prepotente deles. Aí Mateus 6:6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no secreto, e o Pai que está no céu, aquele que te vê no secreto, ele te recompensará. Só que aqui é tremendo, irmão. Estou caminhando para o final. Aqui é tremendo, por quê? O cego, ele gritou, ele orou alto, ele teve força. Mas Mateus 6:6, entra no teu quarto, no secreto, ora, e o Pai te vê. Parece que tem alguma coisa errada aqui. Porque a ideia correta de se pensar é, entra no teu quarto, ora, e o Pai te ouve. Mas o texto diz, o Pai te vê. Não há uma mudança aqui, não há de se pensar. O Senhor é o Deus que ouve a nossa oração. Mas quando Ele diz entra no teu quarto, Ele diz o seguinte, o Pai te vê. É porque o Senhor sabe que tem dia que você não vai ter a mesma fé que o cego teve. Tem dia que o teu grito não vai sair no culto. Tem dia que o teu grito não vai sair dentro daquela casa. Tem dia que você vai chegar aqui, a vontade é só de chorar. Tem dia que você se ajoelha à beira da sua cama, não sai palavra alguma, você só geme, você só chora. É por isso que eu amo Mateus 6:6. Entra no teu quarto, o Pai que ouve. Aqui Mateus 6 diz que é o Pai que te vê. Ele sabe quando você não tem palavra para orar. Ele sabe quando a vontade de chorar é maior do que gritar. Ele sabe tudo que sai de dentro da sua alma. Deixa eu profetizar algo aqui nesta noite. O Senhor sabe a tua limitação. Se achou que estava esquecido, Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, Ele contempla tudo. Oh irmão, não tem como se esconder dos olhos do Senhor. É por isso que Davi é tão sincero na sua oração, que ele diz a todo tempo, Salmo 26, Senhor, me sonda, olha para dentro de mim, vê se eu tenho andado em caminho reto, vê se eu tenho andado em caminho tortuoso. Salmo 89, Salmo 71, a todo tempo Davi está dizendo, não tem como se esconder do Senhor. Aquilo que sai da minha boca é aquilo que está aqui dentro, porque o Senhor contempla tudo. Eu vim te dizer essa noite que se você não tem força para gritar aqui, não tem força para orar aqui, o Pai que te vê está sondando agora o teu coração, está vendo o nível da tua guerra e está dizendo para alguém aqui, você vai aguentar, eu vou te dar força, eu vou te dar graça para você ficar em pé. Se eu fosse você, eu já estava com a mão levantada dando glória. Isso, levanta a mão, eu estou indo para o final. É o Pai que te vê, Ele já te ouviu aqui, mas essa noite o olhar dele vai além do olhar do fariseu, o olhar dele vai além do olhar do publicano. Você pode estar olhando para alguém aqui achando que está tudo certo, mas não está. Você pode estar sentado aí dizendo, todo mundo aqui me cumprimentou, me abraçou, eu já liberei palavra, mas não sabe como está aqui dentro. Fica tranquilo, o Pai que te vê está nesse culto aqui para te pegar pela mão e dizer, vai ter recompensa, porque não é tudo aquilo que você apresenta em culto, em público, que eu vou responder. Vai ser aquilo também que você apresenta na alma, gemendo, chorando, no secreto.
Tem alguém que entende essa palavra? Essa noite Deus quer mudar a história de alguém aqui. Todo culto a gente grita, todo culto a gente fala a temática: oração, a força que move a igreja. Será que essa noite Deus recebe a minha oração? Será que Deus recebe a oração dessa igreja? Eu tenho por certo que, se você entendeu essa palavra, o grito que está saindo aí de dentro, essa casa vai se encher dessa glória, a glória de Deus. Por que, pregador? Que se um cego à beira do caminho conseguiu parar o mestre, ele conseguiu, no meio de uma multidão que gritava, discernir de quem era o grito. Imagine essa noite aqui, onde tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem 10, eu já não consigo mais contar, mas tem um exército de homens de Deus, de mulheres de Deus, que estão tirando um grito do fundo da alma, e estão dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque essa noite na Debasso eu estou declarando que sou dependente de Ti. Só quem reconhece que é dependente do Senhor fica em pé dando glória, fica em pé dando aleluia, fica em pé exaltando o nome dEle, fica em pé falando línguas estranhas, porque a glória dEle está nessa. A graça dEle está aqui no meio, irmão. A glória dEle está aqui no meio, irmão. Um coração sincero consegue atrair a presença de Deus. Eu termino aqui. Os dois subiram, os dois descem, um justificado, o outro não. Uma oração foi atendida, a outra não. Só que diz o seguinte: e o publicano desceu, esse foi justificado, enquanto o outro. Isso aqui também é interessante de se pensar. Percebeu que é citado o publicano? E o fariseu é citado apenas como o outro. E quando o publicano sobe, ele sobe desacreditado. Quando o publicano sobe, ele sobe sem expectativa. Ele só diz: eu só quero a misericórdia do Senhor, só quero que Ele me cubra com sangue. Só que quando ele volta, ele é citado. É como se esse homem fosse incluído não só no texto, mas na sociedade. É como se ele fosse incluído de volta aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Sabe que o Senhor ministrou meu coração com isso? Que uma oração sincera que sai da alma, num culto como esse, nos reposiciona de volta ao lugar que Deus quer que nós esteja. Tem muita gente fora do lugar, fora do propósito, aonde era para estar, onde Deus disse que você estaria. Sabe por quê? Está faltando uma oração sincera, daquela de rasgar a alma, daquela de dizer: Senhor, até aqui eu andei na minha força, até aqui eu confiei no meu braço, no meu talento, no meu dom, até aqui eu confiei na minha faculdade, no meu dinheiro, mas depois dessa palavra eu entendo que o Senhor está falando comigo. O Senhor quer me reposicionar de novo, e para o Senhor te reposicionar de novo, irmão, basta uma oração sincera. Lembra de Mateus 6,6? Entra no quarto, no secreto, alguém ajoelhado, o Pai te vê. Eu não sei qual é a condição daquele que está orando no secreto, mas o Pai está vendo. Pode não ter força, pode estar no seu limite, pode estar com angústia batendo aí no peito, mas simplesmente de dobrar o joelho, o Pai já te vê. Simplesmente de dobrar o joelho, o Pai já te vê. Uma oração sincera, o Pai já te vê. Sabe por que a fúria do diabo é que mesmo sem força de gritar, você vem para um culto como esse, mas ainda consegue chorar, ainda consegue levantar a mão. Sabe o que é isso? É crente
que apesar de não estar no centro da vontade de Deus, ainda está na posição, ainda não abandonou o lugar que Deus quer que você esteja. Qual é o lugar que Deus quer que você esteja? O lugar onde você consiga ouvir a voz dele. E aqui nesta casa ele está falando: em 2 minutos eu oro pela sua vida, e aquilo que o Senhor tiver que fazer, ele vai fazer. Quem quer receber uma palavra de oração, seja sincero. Eu sei que já foi orado pelas campanhas aqui, mas sai desse banco e corre para o altar. Agora não é mais entre você e o irmão, o pastor, o dirigente, o líder. É você e Deus. Corre desse banco e vem para o altar, que eu preciso orar para você. Enquanto eu ministro a palavra, eu sou ministro e autoridade do céu para esta igreja. Ao devolver o microfone, a autoridade fica com os obreiros e líderes dessa casa. Mas enquanto eu ministro essa palavra, a autoridade e a responsabilidade está sobre a minha vida. E eu preciso orar por você. Corre, que eu preciso devolver o microfone. O Senhor está queimando o teu coração aí. O Senhor está queimando você por dentro. Há um arrepio aí te envolvendo. Há uma graça te envolvendo. Pregador, estou com vontade de chorar. Corre para cá, é Ele que está te envolvendo. Pregador, estou com vontade de gritar. Corre para o altar, é Ele que está te envolvendo. Tudo que Ele quer é uma oração sincera. Rasga a tua alma esta noite, apresenta Ele, porque a glória dele será derramada neste ambiente. Isso, pode vir. Vem, ainda tem mais gente para vir. Vem, porque o Senhor quer te reposicionar no propósito. Vem, porque o tempo de ser que não vai acabar hoje. Vem, porque o Senhor está te chamando para um tempo novo. O Senhor está te chamando para uma história nova. Pode intercalar. Feche os seus olhos onde você está. Meu coração, os manjares. Cadê os crentes que já estão falando com Deus aqui? Não espere mais orar, irmão. Não espere mais orar. Já rasga a tua alma aí onde você está. Estou ouvindo barulho de línguas estranhas aqui na frente. O Senhor está renovando vidas aqui. O Senhor está renovando vidas aqui. Chora mesmo, moça, pode chorar. Chora mesmo, mulher, essa lágrima Ele entende. Eu não entendo, mas Ele entende. Esse grito Ele entende. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, minha fortaleza. E Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. E eu não temo espanto noturno, nem seta que vou medir, nem peste que ande na escuridão, nem tempestade que assole ao meio. E não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. E se eu for fiel, eu poverei o céu, e Ele envia anjos para. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. O Senhor está enchendo aqui na frente.
prefiro ser fiel. A banda segura para nós orar. Alguém vai perguntar o que aconteceu no dia 6 na Depasso. E alguém vai responder uma oração sincera. No coração dos crentes atraiu a glória de Deus. Olha aí. Olha aí. Tem crente comigo aqui ainda, irmão? Olha como a oração sincera faz. Eu vou orar, mas eu estou orando, pregando e profetizando ao mesmo tempo. Aquilo que estava fora do lugar vai voltar para o lugar através dessa oração essa noite. Os laudos médicos serão confundidos. Deus vai confundir a medicina na família de alguém aqui, por causa da oração sincera esta noite. Deus vai quebrar cadeias, vai quebrar correntes, na oração sincera de alguém aqui esta noite. Aquilo que saiu da tua mão vai voltar para a tua mão. Ninguém tira aquilo que é teu. Deus está vendo e está tomando a minha boca aqui para profetizar para alguém, porque ainda está angustiado, porque ainda está com medo. Fui eu que te dei, eu que te coloquei, eu que te levantei. Porque temes o homem ainda? Abre o coração e verá o que eu faço ainda essa noite. Oh glória, oh glória, oh glória. Feche os seus olhos. Entra na guerra comigo. Quem tem línguas estranhas, entra aqui comigo nessa guerra. Tem muitas famílias para ser alcançadas aqui essa noite, o diabo não quer. Tem muitas vidas para ser alcançadas aqui, mas Satanás não quer. Pastor Samuel, Deus faz uma coisa nova hoje aqui, no meio de algumas pessoas. Entra comigo nesta oração, Pai. Eu preguei a tua palavra, debaixo da autoridade do teu evangelho. O inimigo não vai mais oprimir essa pessoa. A depressão, o medo, a insônia, a síndrome do pânico que tomava ela à noite, através dessa oração, da oração da igreja, está indo embora, em nome de Jesus. Aonde tiver um crente, o Senhor, com o coração sincero, com o coração aberto, renova ele agora, renova ele agora, renova ele agora. Renova ele agora, em nome de Jesus. Lá na galeria, meu Deus, o Senhor está queimando o coração de alguém lá. Desce com graça, desce com poder, desce com autoridade. O Senhor está recebendo a oração. Lá atrás o Senhor está recebendo a oração. Ali no meio tem gente sendo cheia, recebendo oração. Aqui na minha direita, ora, comandácia e calabataga séria. Abre a tua boca. Dá alguns segundos de glória, porque mais uma vez a oração da igreja subiu ao céu. A oração é a força que move, está movendo algo aqui esta noite, em nome de Jesus.